Bom, dia do André Castro provar realmente esses documentos, né? Dia decisivo aí, porque tem votação no Parque São Jorge. Vou trazer algumas atualizações com vocês. Não vou enrolar, vai ser um vídeo rápido. Tem a questão do Memphis Depay, que tá saindo do Corinthians, é isso mesmo? Bom, tem a questão do Guinegão também, uma multa que os caras estão querendo já aumentar. Enfim, tem um jogo contra o Vasco. Vou trazer algumas atualizações e opinar algumas coisas aqui com vocês. Já vamos começar aqui pelo André Castro, porque é importante, né? Tem votação hoje no Parque São Jorge. E, assim, hoje, se ele quiser provar alguma coisa, se ele quiser mudar o voto da galera, porque, assim, tá aparelhado lá, né? Tá bem aparelhado, que aparentemente o Osmar Stabile vai ganhar. Dependendo do horário que você tá vendo esse vídeo, pode ser que ele já até ganhou o Osmar Stabile, tá? Mas assim, ontem no Domingo com o Beija, ele deu algumas declarações que mexeu até com o Beija, assim, sabe? Deixou o Beija mais esperançoso, né? E não é só ele, né? Mas com toda a torcida corintiana, a torcida do Corinthians hoje, ela tá com fundo de esperança no De Castro. Isso você vê que é bem visível se você fizer uma pesquisa. Aqui no meu canal mesmo, a maior parte da galera hoje votaria no De Castro, porque tá cansado da mesma galera que tá lá, né? E a maior parte da torcida corintiana hoje na internet votaria no André Castro. E hoje, se fosse votação com sócios torcedores, o André Castro ganharia, galera. Independente quem acha que ele é um Pinóquio, que não é. Assim, mas foi o único que trouxe algum tipo de proposta. Mesmo que ele esteja mentindo, que ele esteja metendo louco, a gente ia saber, ó, em breve, né, das falcatruas que ia acontecer, enfim. Mas a galera tá tão cansada que votaria no indiferente, arriscando mesmo que o cara seja um outro Pinóquio. Ou pior do que o Augusto Melo, porque o cara prometer isso, o cara tem que ser muito mentiroso. Tem que mudar o nome do Pinóquio pra André Castro, tá? Porque, mano, tem que ser muito superior ao Augusto Melo, mas enfim. Mas enfim, galera, já vamos iniciar aqui falando, porque assim, ele deu uma entrevista com o Beija lá, e ele falou algumas coisas. Não vou enrolar, vou trazer só alguns trechos aqui, que eu achei mais importante que ele falou na entrevista, e a gente vai seguindo aqui com as informações, tá? O André Castro garantiu no programa com o Beija, tá? Que ele tem um documento sigiloso que já provisiona ao Corinthians o aporte de até 1 bi. Ele falou aqui, eu não posso mostrar aqui no ar, mas te mostro depois, Benja. O papel já tem até a account number já provisionado em meu nome com o valor do investimento. Ele falou isso aqui, cara, que ele tem um documento. Aí, ele falou sobre a questão dos naming rights da Arena também com o Benja. Nós já temos os naming rights acordados para a Arena, para o CT e Patrocínio Master. São empresas nacionais de rede de mobilidade de hospitais e faculdades. E aí, cara, ele falou algo aqui já de imediato para a torcida corintiana, tá? O capitão corintiano trouxe esse trecho aqui da entrevista, que eu achei importante, e eu vi só o capitão trazendo esse trecho aqui, tá, da entrevista que teve. E aqui, o capitão trouxe que, corintiano, ele trouxe que ele tem estruturado, o André Castro, um aporte inicial de 500 milhões para quitar as dívidas a curto prazo do clube. Além disso, Castro voltou a garantir que existe um pacote de investimento de até 1 bilhão, algo em torno de 5,5 bilhões na cotação atual, destinado exclusivamente ao Corinthians. Segundo ele, já há um plano estratégico de curto, médio e longo prazo encaminhado aos responsáveis com um processo rigoroso de aprovação junto aos órgãos reguladores. O compromisso inicial é estabilizar as finanças, resolvendo obrigações imediatas para depois abrir espaço a projetos de maior impacto e crescimento sustentável. Nosso primeiro passo é liquidar problemas financeiros de curto prazo, a partir daí teremos fôlego para estruturar o Corinthians de forma sólida e duradoura. Bom, galera, vamos lá, eu vou ser bem sincero aqui com vocês. Se ele quer provar tudo isso, se ele quer realmente botar um fim de papo nisso aqui e falar, galera, eu tenho uns problemas para resolver o Corinthians, tá aqui a prova, mano, passa pelo compliance. Passa pelo compliance, tá? Precisa ter uma garantia de compliance, precisa ter uma garantia jurídica plausível, precisa passar pelo jurídico, precisa, galera, precisa pra provar assim, e cara, e falar, ó, já era, tá? Compliance, garantia jurídica, acabou. Tá aqui provando aqui, ó, que vai entrar 500 milhões na conta assim que eu assinar com o Corinthians. Porque esses 500 milhões que ele tá falando aqui, com o Benja, que deixou ele até um pouquinho mais animado, é de forma imediata, que resolveria os problemas do Corinthians, dessas dívidas no curto prazo, assim, galera, ó. Só pra vocês terem uma ideia, o Corinthians tem no RC 370 milhões, né? No regime centrado de execuções lá, 370 milhões, mas acho que só foi aprovado 160 ou 170 mais ou menos, que foi aprovado. O Corinthians tá cheio de dívida a curto prazo, que precisa ser resolvida. Então 500 milhões, cara, já resolveria assim de uma forma imediata, já daria um alívio pro Corinthians de uma forma gigantesca. Então, cara, se ele conseguir ter garantias nesse documento, se ele conseguir garantia jurídica nesse documento aqui, 500 milhões de 1 bi que ele tá falando tudo, é fim de papo, fim de jogo. Aí esse cara precisa ser eleito. Aí ele teve ontem no Parque São Jorge, conversando com sócios torcedores, teve vídeo dele lá e tal, mas assim, ele tá falando, mas precisa ter garantia, irmão, tá na hora de você mostrar a pau agora. Lá ele, né? A galera me zoou ontem, vocês me zoaram ontem, porque eu disse algumas coisas no início do vídeo ontem, a quinta série de vocês tá em dia. Mas enfim,
Mas agora, ele precisa provar isso com um documento claro, assim, papo, fim de papo mesmo no jogo. E falar, cara, eu preciso ser eleito aí no Corinthians. Ou então é um Pinóquio gigantesco, que a gente tem hoje no Corinthians, que tá zoando, metendo louco, ganhando credibilidade com a marca que é a Corinthians, preparando o terreno, talvez pra 2026. E se ele for lá se eleger lá pra 2026, na moral, eu não duvido que ele seja eleito, tá? Porque a torcida do Corinthians tá tão cansada com essas palhaçadas dessa política do Corinthians, que, cara, eu achei que ia ser um vídeo pequeno, eu também tô vendo que vai ser um vídeo grande aqui. Mas beleza, galera. Vamos mudar aqui de assunto rapidinho, porque tem a questão do Memphis Depay, então vamos ver como é que vai ser hoje, mas provavelmente é o Stable, tá? Provavelmente vai ser o Stable, tá? Dependendo da hora que você teve esse vídeo, já é até ele. O Memphis Depay, galera, saiu uma informação aqui bastante importante, tá? Que o atacante recebeu uma sondagem de 3 clubes europeus nos últimos dias e avalia a possibilidade de deixar o Corinthians como agente livre. Artilheiro histórico da seleção holandesa, o camisa 10 do Timão soma 33 participações em gols nos últimos 11 meses, mas já considera uma saída como alternativa diante do cenário atual. Galera, vamos lá. Tem um monte de gente aí que já ficou, mano, o Memphis vai sair do Corinthians, vamos lá. Cara, é normal você receber uma sondagem de clubes europeus. De um jogador como o Memphis, né? De um quilate como o Memphis, ainda entrega futebol, tá? Tem 31 anos ainda só. Então é normal clubes da Europa sondarem o Memphis Depay no Corinthians. Só que assim, uma coisa é sondagem e outra coisa é proposta, tá? A gente precisa enfatizar muito bem isso, então vamos com muita calma aí, tá? Só que aí o que acontece? Aí saiu a notícia aqui, agora que o capitão trouxe, né? O capitão não, foi o jornalista aqui, né, o Fabrício Romano, que trouxe, que o Memphis Depay está considerando deixar o Corinthians nessa janela de transferência, tá? Nos últimos dias, o atacante holandês foi abordado por 3 clubes europeus. Então, tipo assim, o Memphis estaria, né, planejando deixar o Corinthians, porque ele entende que vai dar um plano de continuidade na sua própria carreira, mas não recebeu proposta, e sim sondagens. Enfim, ele que tem contrato com o Corinthians até o final, aí até a metade, né, de 2026, já tem completos aí praticamente um ano no Corinthians, já tem um ano no Corinthians, enfim, e vai até o meio de 2026, tá? Tem a galera do Corinthians, a torcida, tem uma torcida, e boa parte da torcida aí, que não quer o Memphis no Corinthians, tá? Tem uma parte aí que critica pra caramba o Memphis, que tchau, bora, mas enfim, hoje ele é uma peça importante pro Corinthians. Mas aí você prefere a saída do Memphis e ficar, sei lá, com o Léo Natel da vida. Aí essa galerinha Stable, que é tudo RT ali ganhar, aí vocês vão ver lá um desmanche, aí coloca lá um Léo Natel da vida e vai apostando em outros jogadores aí que, né? Enfim, não vou nem me estressar com isso mais, né? Vamos seguir aqui, mas só foi sondagem. Não é questão que o Memphis vai sair agora, tá bom? Não é questão que o Memphis vai sair agora. Bom, já falando aqui no Guinegão, porque assim, teve renovação vai ter, né? Uma renovação de contrato. A galera da diretoria já tá até preocupada, porque o que esse Guinegão jogou ontem aqui, galera, foi uma belíssima partida dele. Foi uma boa partida, um cara que se entregou a todo momento. E aqui a gente já vai falar um pouquinho do jogo, tá? Se entregou a todo momento. Taticamente, cara, perfeito, tá? Perfeito. Tava em todos os lados do campo. Comeu a bola ontem. Jogador que, cara, superou o Kaique. Porque assim, eu achei que o Kaique seria ainda mais jogador do que o Guinegão, mas, cara, pelo jogo de ontem, me mostrou que o Guinegão ainda tá muito à frente do Kaique, mas o Kaique ontem pela ponta também, cara, foi muito bem, e eu gostei, tá? Melhor do que o Romero no segundo tempo, pelo menos na minha opinião, eu não sei vocês, tá? Mas o Kaique foi muito bem ontem. Acho que todo o coletivo do Corinthians ontem foi muito bem. Se a gente pegar aqui, Breno Bidon ontem jogou muita bola também. O Maicon, que tava afastado 30 dias por lesão, eu nem lembro, mas ficou um ano parado aí por lesão, depois ficou mais um mês afastado também, que eu acho que foi por lesão aí e tal. Voltou ontem, fez o gol, jogou muito bem o primeiro tempo, até a metade do segundo, aí foi substituído porque não aguentou. Aí a gente também tem o Ranieri, cara, que esse ano de 2025 aqui tá monstro demais o Ranieri, tá jogando demais. Tá jogando muito, galera. E assim, esse time misto do Corinthians me surpreendeu bastante. Os reservas do Corinthians me surpreenderam bastante, tanto essa parte ofensiva do Corinthians, de verdade, me surpreendeu muito. Parabéns à galera do Terrão, a galera do Timão aí, agora garotada mais jovem. A defesa do Corinthians ontem consistente, apesar de algumas falhas do André Ramalho. Mas assim, o Guinegão, cara, é impressionante, tá? É um jovem, uma joia da base do Corinthians que comeu a bola. E assim, pode ser que seja chegue alguma proposta pra ele, né? Aqui, ó, o Corinthians já movimenta para renovar o contrato com o Guinegão. Foram 2 gols nos últimos 2 jogos e a diretoria não quer perder tempo. A ideia é valorizar o atacante e ampliar vínculo por mais 5 anos e garantir um bom aumento salarial. Hoje, Guinegão tem contrato até junho de 2027, renovado pela última vez em maio de 24, com multa rescisória de 100 milhões de euros. 634,9 milhões de reais aí para o exterior. Do Timão quer renovar o quanto antes. Corre, né? Pra não fazer burrada com o Guinegão, né? Tem que correr. E assim, já falando um pouquinho do jogo contra o Vasco ontem, deixa eu falar uma coisa do Vasco aqui. Eu não sei quem eles acham que são. Fizeram lá uma parceria lá com o Palmeiras lá, tentaram dar uma zoada com o Corinthians ontem, né?
colocando milho, uns bichinhos de galinha lá pra tentar tirar um sarro, pra tentar aloprar. Mas, cara, eles esqueceram que é freguês do Corinthians? Hã? Eu não sei o que esses caras acham que são. Eu não sei o que o Vasco acha que é. Eles acham que é grande, né? É a Ponte Preta do Rio de Janeiro, o Vasco é. E eles se acham grandes. Eles apanham da gente a vida inteira. O Vasco foi o quê? Alguma coisa nos anos 90? Não sei, né? Porque depois de 2000 pra lá, eu me entendo como gente... Eu não vejo o Vasco grande assim. O Vasco, na moral, é a Ponte Preta do Rio de Janeiro, com todo respeito à Ponte Preta, tá? Com todo respeito. Mas aqui, ó, os últimos 23 jogos entre Vasco da Gama e Corinthians no Brasileirão, uma vitória do Vasco, 7 empates e 15 vitórias do Corinthians. E esses caras estão passando vergonha, querendo aloprar o Corinthians, perderam pro mistão do Timão ontem. Vivem brigando na zona do rebaixamento pra não cair. Bate carteirinha na Série B direto. 2015, o quê? 2018 também, 2019. Os caras batem carteirinha direto na Série B. Já até perdi as contas, nem lembro. Os caras toda hora tá caindo. E mais esse ano vai brigar de novo pra não cair. São Januário também é o nosso tapete ou o salão de festa de Itaquera. Põe o tapete vermelho pra nós passar lá, tá? E foi importante essa vitória também do Corinthians, galera, porque, cara, precisava ganhar. O Corinthians foi pra 11º colocado, tá? Com 25 pontos. Então, assim, importante. Vamos concentrar, tem clássico contra o Palmeiras, pode ter a volta do Memphis Depay aí também, a gente precisa fazer um bom jogo, tem jogo da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, a gente tá torcendo pela volta rápida da galera aí, porque precisa, mas enfim, galera, por enquanto é isso, as últimas atualizações do Corinthians, tá? Eu vou voltar na próxima com mais notícias e atualizações aqui pra vocês, só vou pedir, galera, deixa seu like, é importante, seu like fortalece a gente demais, você que curte o nosso canal, deixa seu like, se inscreva se não for inscrito, tem uma parte de hypar aqui no vídeo, dá um hype aí, ajuda nós, beleza? Galera, um grande abraço, até mais e vai Corinthians!